O filme Doutor Zhivago, de 1965, cativou o mundo com sua história de amor romântica, ambientada em meio às chamas da Revolução. Mas poucos poderiam imaginar que, na vida real, o elenco lendário enfrentaria tragédias ainda mais duras do que as retratadas na tela. Alguns morreram de doença, outros partiram na solidão, e todos compartilharam o mesmo triste destino. Quem eram eles? E que destino lhe roubou tamanho talento? Vamos descobrir seus nomes e honrar os legados que deixaram. Vamos! Omar Sharif, também conhecido como Yuri Zhivago, nasceu Michel Youssef Dmitry Chaliub em 10 de abril de 1932 em Alexandria, Egito. Aos 33 anos, ele assumiu o papel de Yuri Zhivago em Doutor Zhivago, de 1965, um médico e poeta dividido entre o dever e o amor durante a Revolução Russa. Esse papel transformou Sharif em uma estrela internacional, interpretando uma figura romântica e trágica, um reflexo, de certa forma, de sua própria vida futura. Por trás da carreira brilhante, a vida pessoal de Sharif era marcada por profunda tristeza. Seu casamento com a atriz Fatin Hamama, a quem amava tão profundamente que se converteu à religião para se casar com ela, terminou após quase 2 décadas, deixando-o em profunda solidão. Separado da esposa e do filho, devido aos compromissos de filmagem e às restrições políticas do governo egípcio, ele vagou pela Europa, onde os quartos de hotel se tornaram seu lar. A perda dos laços familiares o levou a passar noites em mesas de jogo, onde a sorte e o acaso se tornaram um remédio temporário para a profunda saudade de um senso de pertencimento. Seu vício em jogos de azar fez com que sua fortuna diminuísse drasticamente e o arrastou para escândalos. Ele já recebeu uma sentença suspensa em Paris por agredir um funcionário de cassino e, em outra ocasião, entrou em confronto com a polícia na Itália. De um galã charmoso e irresistível, ele se tornou uma figura conhecida nos tabloides por causa de incidentes como esse. Ao mesmo tempo, sua carreira cinematográfica declinou, reduzida a pequenos papéis que mal o mantinham em evidência. Em seus últimos anos, enquanto a doença de Alzheimer devastava sua memória, Sharif frequentemente se esquecia dos próprios filmes que lhe trouxeram glória. Um paradoxo amargo para uma lenda do cinema. Em 10 de julho de 2015, Omar Sharif faleceu no Cairo, vítima de um ataque cardíaco aos 83 anos de idade. Seu funeral solene, com um caixão coberto com a bandeira nacional egípcia, o sepultou no cemitério Ciedah Nafissa. Naquela época, seu patrimônio líquido era de apenas cerca de 2 milhões de dólares, uma quantia modesta em comparação com sua fama anterior. A maior parte perdida em jogos de azar e uma vida nômade. Rod Steiger como Viktor Komarovsky. Rod Steiger nasceu em 14 de abril de 1925 em West Hampton, Nova York, EUA. Aos 40 anos, ele deu vida a Viktor Komarovsky em Doutor Zhivago, de 1965, um empresário calculista, o antagonista envolvido com Laura em um relacionamento complicado que fez o público tanto desprezá-lo quanto se fascinar por ele. O papel consolidou a reputação de Steiger por sua atuação intensa e comovente, baseada no método de interpretação, tornando-o um dos maiores expoentes dessa arte em Hollywood. Fora das telas, a vida de Steiger era repleta de tensão e cicatrizes.
Sua infância foi marcada pela dor, com uma mãe lutando contra o alcoolismo e a ausência de seu pai biológico, o que o fez crescer com insegurança e um anseio por reconhecimento. Na vida adulta, ele buscou conforto no amor, mas encontrou repetidas decepções. 5 casamentos, incluindo um de 10 anos com a atriz Claire Bloom, terminaram em acusações de controle e traição. O término do relacionamento o deixou em profunda solidão, e ele admitiu que isso o levou, em certo momento, à beira do suicídio. Na década de 1970, o nome de Steiger ainda brilhava com No Calor da Noite, 1967, que lhe rendeu um Oscar, mas seu espírito estava se deteriorando. Quase uma década de depressão clínica, agravada por 2 cirurgias cardíacas durante esse período, devastou tanto sua saúde quanto sua carreira. Mais de uma vez, ele foi forçado a aceitar papéis em filmes de baixo orçamento apenas para sobreviver, algo que o magoava, pois sentia que isso lhe tirava o valor como artista. Ele disse certa vez que essa dor emocional não era vergonhosa, mas sim uma parte inevitável do ser humano, uma confissão ao mesmo tempo trágica e corajosa. Em 9 de julho de 2002, Rod Steiger faleceu em Los Angeles devido a pneumonia e insuficiência renal, complicações decorrentes de uma cirurgia para a remoção de um tumor na vesícula biliar, aos 77 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills, local de descanso de muitas lendas do cinema. Na época de seu falecimento, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 8 milhões de dólares, um valor modesto se comparado à sua ilustre carreira. Mas seu verdadeiro legado reside nos personagens intensos e marcantes que ele trouxe à vida nas telas. Alec Guinness, como Yevgraf Zhivago. Sir Alec Guinness nasceu em 2 de abril de 1914, em Maida Vale, Londres. Aos 51 anos, ele assumiu o papel do General Yevgraf Zhivago em Dr. Zhivago, de 1965, meio-irmão de Yuri, uma figura fria e severa que também serviu como narrador do filme. Essa foi uma das 6 colaborações entre Guinness e o diretor David Lean, consolidando ainda mais sua reputação como mestre da atuação, ao lado de gigantes do teatro britânico como Laurence Olivier e Ralph Richardson. Embora sua ilustre carreira lhe tenha rendido um Oscar por A Ponte do Rio Kwai e reconhecimento mundial como Obi-Wan Kenobi em Star Wars, Guinness considerava tal fama um fardo. Ele chamou Star Wars sem rodeios de lixo e se sentiu desconfortável por ser permanentemente associado ao papel de Jedi. Sua frieza e franqueza frequentemente atraíam críticas, mas também revelavam um artista que se recusava a ser limitado por uma única imagem ou símbolo. Em sua vida privada, Guinness era discreto e devotado à sua esposa, Marula Salamon, com quem permaneceu casado de 1938 até sua morte. O casamento duradouro deles contrastava com os rumores persistentes sobre sua natureza reservada e personalidade discreta. Ele evitava escândalos, mas convivia com conflitos internos. Era um homem disciplinado e austero que muitas vezes parecia distante, até mesmo do público que o adorava. Na velhice, Guinness enfrentou um câncer de próstata que se espalhou para o fígado, deteriorando rapidamente sua saúde. Em 5 de agosto de 2000, Sir Alec Guinness
faleceu em West Sussex aos 86 anos de idade. Seu funeral foi realizado discretamente na Igreja Católica de São Lourenço, em Petersfield, Hampshire, antes de ser sepultado no cemitério local. Ao falecer, Guinness deixou um patrimônio avaliado em cerca de 7 milhões de dólares, um valor que refletia uma vida inteira de sucesso. Mas seu verdadeiro legado foi muito maior. Os personagens inesquecíveis que ele deu ao mundo, do Coronel Nicholson em A Ponte do Rio Kwai, a Yevgraf Zhivago e Obi-Wan Kenobi, ficaram para sempre gravados na história do cinema. Para Julie Christie, como Lara Antipova. Julie Frances Christie nasceu em 14 de abril de 1941, em Shabwa, Assam, Índia, onde seu pai administrava uma plantação de chá. Aos 25 anos, ela entrou para a história do cinema ao interpretar Lara Antipova em Doutor Zhivago, de 1965, a amante de Yuri Zhivago, a personificação da paixão e do sofrimento em meio à tempestade da Revolução Russa. Sua beleza frágil e sua atuação profundamente emotiva fizeram de Julie Christie uma das estrelas mais brilhantes da década de 1960, encantando o público em todo o mundo. Mas por trás do glamour havia uma infância marcada pela separação. Seus pais se divorciaram quando ela era jovem, e Christie morou com a mãe, passando muitos anos em internatos longe de casa. Essa falta de segurança emocional a deixou com dúvidas sobre casamento e família, algo que se refletiu claramente em suas escolhas de vida posteriores. Quando Hollywood estendeu o tapete vermelho, ela se sentiu sufocada pela intrusão da imprensa e pelas pressões da fama. Ela recusou papéis lucrativos em filmes de grande sucesso, perdendo oportunidades que poderiam tê-la transformado em uma rainha das bilheterias. Seu romance com o ator Warren Beatty, de 1967 a 1973, chocou o mundo do entretenimento, mas terminou em desgosto, deixando Christie cautelosa quanto à fragilidade do amor. Depois disso, ela optou por uma vida mais privada, distanciando-se de Hollywood e aceitando apenas papéis que realmente desejava. A partir do final da década de 1970, ela compartilhou sua vida com o jornalista Duncan Campbell. Um amor estável, porém sem compromisso, até que os dois se casaram discretamente em 2007, quando ela já tinha 66 anos. A vida de Christie tem sido uma jornada em busca da liberdade, escapando das imposições do destino e da sociedade. Em 2025, Julie Christie terá 85 anos. Ela vive tranquilamente em uma fazenda no país de Gales, longe do barulho da fama, dedicando seu tempo a causas ambientais, bem-estar animal e campanhas antinucleares. Embora raramente apareça em público, Christie ainda é considerada uma das maiores atrizes britânicas, com um patrimônio líquido estimado em cerca de 10 milhões de dólares. No entanto, seu verdadeiro valor não reside nos números, mas na imagem eterna de Lara Antipova, o papel que eternizou o nome de Julie Christie no coração do público. Ralph Richardson, como Alexander Gromyko. Sir Ralph David Richardson nasceu em 19 de dezembro de 1902, em Cheltenham, Gloucestershire, Inglaterra. Aos 63 anos, interpretou Alexander Gromyko em Doutor Zhivago, de 1965, o pai aristocrata de Tânia. Um personagem que simboliza o declínio da intelectualidade russa,
varrida pela Revolução. Com sua presença calma e voz profunda e ressonante, Richardson trouxe um ar de seriedade ao filme, refletindo perfeitamente sua própria estatura na vida real. A infância de Richardson, no entanto, esteve longe de ser idílica. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas 5 anos, e o jovem Ralph foi criado por sua mãe, profundamente religiosa, em circunstâncias precárias. Inicialmente, ela pretendia que ele se tornasse padre, mas Richardson fugiu do seminário e embarcou em uma jornada para encontrar sua verdadeira identidade. Sua primeira paixão artística foi a pintura, mas o fracasso nessa área o levou ao estágio em que rapidamente se mostrou extraordinário, do Old Vic ao West End de Londres. As dificuldades de sua juventude forjaram uma personalidade singular, às vezes excêntrica, às vezes descuidada, mas sempre brilhante no palco. Sua vida pessoal foi menos turbulenta do que a de muitos de seus contemporâneos. Após um breve primeiro casamento, que terminou tragicamente com a morte prematura de sua esposa, ele se casou novamente com a atriz Marielle Forbes e permaneceu devotado a ela até o fim de sua vida. Conhecido por suas excentricidades, ele chegou a passear com um rato de estimação em público e até interrompia peças de teatro para perguntar à plateia: "Esta peça não é terrivelmente ruim?" Por trás de tais excentricidades, ele era um artista disciplinado que se dedicava inteiramente à sua arte. Sua carreira no cinema foi paralela aos seus triunfos nos palcos, com mais de 60 papéis nas telas, incluindo The Fallen Idol e Long Day's Journey into Night. Em 10 de outubro de 1983, Sir Ralph Richardson faleceu em Londres, vítima de um AVC aos 80 anos de idade. Seu funeral foi modesto, mas sua morte marcou o fim de uma era de ouro do teatro clássico britânico. Seu patrimônio líquido era de cerca de 2 milhões de dólares, mas a verdadeira medida de seu legado não era o dinheiro, e sim sua arte, seu charme excêntrico e seu estilo poético de atuação, que o tornaram uma das lendas imortais do teatro e do cinema. Geraldine Chaplin como Tanya Gromeko. Geraldine Lee. Chaplin nasceu em 31 de julho de 1944 em Santa Mônica, Califórnia. Filha mais velha do lendário Charlie Chaplin e de Una O'Neill. Com apenas 21 anos, ela deixou sua marca no cinema internacional como Tonya Gromeko em Doutor Zhivago, de 1965. A esposa devotada de Uri, ofuscada pelo amor dele por Lara. Esse papel marcou seu primeiro passo para fora da enorme sombra de seu pai, embora o próprio nome Chaplin garantisse que cada papel que ela assumisse carregasse um grande peso de expectativa. A infância de Geraldine foi repleta de contradições. Como filha de uma estrela internacional, ela desfrutou dos privilégios da fama, mas também sofreu com os escândalos envolvendo seu pai. Após a família deixar os Estados Unidos devido à proibição de entrada imposta pelo governo, ela cresceu na Suíça, onde estudou balé e sonhava em se tornar bailarina. Quando esse sonho desmoronou, ela se voltou para a atuação. Um caminho ao mesmo tempo natural e assombroso, já que o nome imponente de seu pai pairava sobre cada um de seus sucessos. Sua vida pessoal era igualmente complexa. Ela teve um relacionamento de mais de uma década com o diretor espanhol Carlos Saura, com quem teve um filho, Shane. Embora nunca tenham se casado, uma escolha controversa para a época. Mais tarde, Geraldine teve uma filha, Una,
que também é atriz, e casou-se já em idade avançada, em 2006, com o diretor de fotografia Patrício Castilha. Talvez o capítulo mais sombrio tenha ocorrido em 1978, quando ela negociou pessoalmente com criminosos que haviam roubado o cadáver de seu pai, chantageando a família e ameaçando a segurança de seu filho, um trauma que a assombrou desde então. Em 2025, Geraldine Chaplin terá 81 anos. Ela ainda está viva, participando ocasionalmente de projetos artísticos por toda a Europa e sendo considerada um ícone do cinema multilingüe internacional. Após décadas de trabalho e a herança do legado de sua família, estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 20 milhões de dólares. Mas seu verdadeiro valor reside além dos números. A imagem de uma mulher que ousou libertar-se da sombra do pai, trilhou o seu próprio caminho e permanece uma presença marcante na história do cinema mundial. Klaus Kinski, como Kostoyed Amorsky Klaus Kinski, nascido Klaus Günther Karl Naksinski, em 18 de outubro de 1926, em Sopot, hoje Sopot, Polônia. Em 1965, aos 39 anos, ele apareceu em Doutor Zhivago como Kostoyed Amorsky, um anarquista a bordo do trem que transportava prisioneiros para o exílio. Embora fosse um papel pequeno, a presença de Kinski ainda deixou uma impressão graças à sua aura incomum e ao olhar intenso que já haviam se tornado sua marca registrada. A vida de Kinski foi uma longa sequência de tensão e caos. Após a Segunda Guerra Mundial, ao retornar de um campo de prisioneiros de guerra, encontrou seus pais mortos em um bombardeio, um evento que marcou o início de anos de instabilidade mental e emocional. Diagnosticado com transtorno de personalidade, ele apresentou repetidos acessos de violência em sets de filmagem e no palco. Colegas, incluindo o diretor Werner Herzog, o reconheceram como um gênio, mas também o descreveram como uma catástrofe. Seus casamentos foram igualmente turbulentos. Casou-se 3 vezes e divorciou-se 3, deixando 3 filhos que cresceram com medo e em meio ao afastamento da família. Anos mais tarde, sua filha, Paula, publicou um livro de memórias no qual fez graves acusações sobre experiências difíceis que teria vivido durante a infância. Até mesmo Nastassja Kinski, a atriz internacionalmente famosa, a descreveu como um homem violento que aterrorizava seus filhos. Essas revelações sombrias ligaram para sempre seu gênio artístico ao escândalo. Klaus Kinski faleceu repentinamente em 23 de novembro de 1991, em Lagunitas, Califórnia, vítima de um ataque cardíaco aos 65 anos de idade. Ele foi cremado e suas cinzas espalhadas pelo Oceano Pacífico, com apenas seu filho Nikolai presente no funeral. Apesar de ter deixado um legado artístico prolífico com mais de 130 papéis e um patrimônio avaliado em cerca de 2 milhões de dólares, o nome de Kinski permanece ligado à eterna luta entre o brilhantismo e as sombras de seus próprios demônios. Bernard Kay, o bolchevique, Bernard Frederick Bemrose Kay, nasceu em 23 de fevereiro de 1928, em Bolton, Lancashire, Inglaterra. Aos 37 anos, ele apareceu no clássico filme Doutor Zhivago, de 1965, como um personagem bolchevique secundário nas cenas de guerra,
um papel pequeno, mas uma presença marcante em uma das grandes epopeias do cinema. Antes disso, Kay trabalhou como jornalista antes de se dedicar aos palcos, provando seu talento gradualmente através de centenas de papéis na televisão e no teatro, tornando-se um rosto familiar para o público britânico. No entanto, por trás do brilho dos palcos e das telas, a vida privada de Bernard Kay era muito mais difícil. Seu casamento com a atriz Patricia Haynes parecia feliz, mas durou apenas 14 anos, antes de ela falecer de câncer em 1977. A morte dela deixou uma ferida que nunca cicatrizou no coração de Kay. Ele se recusou a casar novamente, vivendo o resto da vida sozinho, agarrando-se à memória de sua falecida esposa. Embora não tivesse filhos biológicos, ele fora padrasto da filha de Haynes com o ator Michael Caine, um raro laço familiar que o ajudou a suportar seu luto. A carreira de Kay prosseguiu de forma constante, com inúmeros papéis no teatro, na televisão e no cinema. Desde interpretar Saladino em Doctor Who até Shylock em O Mercador de Veneza, ele sempre trouxe sutileza e profundidade emocional às suas atuações. Mas por trás dessas representações, havia um homem que vivia discretamente, carregando a tristeza persistente de uma perda pessoal. Ele chegou a ganhar um prêmio literário em 2006 pelo capítulo de abertura de sua autobiografia, Maybe a Bastard, talvez um bastardo, onde revelou as dificuldades de sua infância e as dores silenciosas que marcaram sua vida. Bernard Kay faleceu em Londres no dia de Natal, 25 de dezembro de 2014, aos 86 anos de idade. Ele deixou um legado artístico que abrange mais de meio século, juntamente com um patrimônio estimado em cerca de US$ 1 milhão, uma quantia modesta em comparação com suas incansáveis contribuições. Kay partiu discretamente, mas no coração do público ele permanece lembrado como um ator dedicado, um homem que deu vida a inúmeros papéis e uma alma que suportou mais sofrimento em particular do que jamais deixou o mundo ver. Noel Willman. Como ressuscitado, Noel Willman nasceu em 4 de agosto de 1918, em Derry, Irlanda. Aos 47 anos, ele apareceu em Doutor Zhivago, de 1965, como Razin, um personagem revolucionário secundário cuja presença em várias cenas ajudou a pintar o quadro mais amplo da convulsão histórica. Nessa altura, Willman já era um rosto familiar tanto no teatro como no cinema britânico e americano, e já se tinha consagrado como um realizador notável, além de ator. No entanto, por trás dos holofotes, a vida de Willman era marcada por muita tensão. Nascido e criado durante os anos turbulentos da Europa, ele se voltou para a arte como uma forma de escape. Sua carreira no teatro esteve intimamente ligada a peças ricas em filosofia e política, e ele suportou uma enorme pressão ao gerenciar produções de grande escala. O auge de sua carreira ocorreu em 1962, quando ele ganhou o Prêmio Tony por sua direção de A Man for All Seasons. Mas esse sucesso apenas aumentou a pressão para manter sua reputação no mundo extremamente competitivo do teatro. Willman não se limitou à direção. Ele retornava frequentemente à atuação, trabalhando ao lado de luminárias como Paul Scofield, Alec Guinness, Katharine Hepburn e Christopher Reeve. No entanto, seus padrões rigorosos e seu perfeccionismo muitas vezes o transformavam em uma figura solitária. Pouco se sabe sobre sua vida privada,
mas colegas o descreveram como alguém completamente imerso no trabalho, raramente demonstrando tristeza ou cansaço. Essa mesma dedicação, porém, foi gradualmente o esgotando nos últimos anos de vida. Em 24 de dezembro de 1988, Noel Willman faleceu em Nova York aos 70 anos de idade. A causa da morte não foi amplamente divulgada, embora muitos acreditassem que ele havia lutado contra uma doença por um longo período. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 3 milhões de dólares, Willman deixou não apenas bens materiais, mas também um legado artístico que abrange os palcos e as telas. Embora tenha partido discretamente, ele ainda é lembrado como um artista dedicado que viveu plenamente sua paixão até o fim. Tom Courtenay, como Pasha Antipov. Sir Thomas Daniel Courtenay nasceu em 25 de fevereiro de 1937, em Kingston upon Hull, Inglaterra. Aos 28 anos, interpretou Pasha Antipov em Doutor Zhivago, 1965. O marido revolucionário de Lara, um idealista que gradualmente se transformou em um líder bolchevique implacável. O papel catapultou Courtenay ao estrelato internacional e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, marcando um importante marco em sua carreira. Embora aclamada como uma das principais figuras da nova onda britânica, Courtenay nutria profundas reservas. Ele admitiu que nunca amou verdadeiramente fazer filmes e que muitas vezes se sentia sufocado pelas pressões da fama. A partir do final da década de 1960, enquanto muitos de seus colegas buscavam a glória em Hollywood, Courtenay voltou-se para o teatro, onde encontrou liberdade artística. Essa escolha de virar as costas para o cinema comercial alterou a trajetória de sua carreira, tornando-a mais discreta, mas lhe rendendo o respeito de colegas e críticos. Sua vida pessoal também teve seus altos e baixos. Seu casamento com a atriz Cheryl Kennedy, de 1973 a 1982, terminou em separação, deixando-o com uma tristeza persistente. Foi somente mais tarde, quando encontrou companhia em Isabel Crossley, gerente de um teatro no Royal Exchange, que ele descobriu paz e estabilidade. Fora de sua profissão, Courtenay manteve fortes laços com sua cidade natal, Hull, retornando frequentemente e até mesmo recebendo o título honorário de cidadão honorário da cidade. Suas memórias, Dear Tom, Letters from Home, Carol Tom, Cartas de Caça, de 2000, que compilam a correspondência entre ele e sua mãe, revelam um homem profundamente sensível, por vezes frágil sob o peso do sucesso. Em 2025, Tom Courtenay terá 88 anos. Ele continua a viver na Inglaterra com sua esposa Isabel, aparecendo ocasionalmente em projetos de televisão ou teatro, embora agora passe a maior parte do tempo em uma aposentadoria tranquila. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 5 milhões de dólares, ele pode não estar entre os mais ricos de Hollywood, mas sua longa carreira e performances inesquecíveis garantiram seu lugar como um verdadeiro ícone do cinema e do teatro britânicos, interpretando Rita Tushingham como a garota, Tanya Komarova. Rita Tushingham nasceu em 14 de março de 1942, em Liverpool, Inglaterra. Em 1965, quando tinha apenas 23 anos, o diretor David Lean
a escalou para o épico Doutor Zhivago como Tanya, a jovem que mais tarde se revelou ser filha de Yuri e Lara. Com seus olhos grandes e expressivos e seu estilo natural de atuação, Tushingham deixou uma forte impressão, tornando-se rapidamente um dos rostos mais marcantes do cinema britânico daquela época. Mas a fama precoce também trouxe muita pressão. Seus papéis em A Taste of Honey, The Leather Boys e The Knack e em How to Get It abordaram temas controversos como o amor não convencional e a rebeldia juvenil, atraindo duras críticas da imprensa. No auge de sua carreira, sua vida privada tornou-se instável. Seu primeiro casamento com o fotógrafo Terry Bicknell terminou em desgosto, deixando-a emocionalmente fragilizada. Mais tarde, ela iniciou um relacionamento com o cinegrafista Usama Rawi, mas este também fracassou, obrigando-a a suportar uma série de términos dolorosos. O golpe mais devastador veio dentro de sua família, quando sua filha, Aisha, foi diagnosticada com câncer de mama com apenas 33 anos de idade. Tushingham praticamente deixou de lado seu trabalho para acompanhá-la durante o tratamento. Uma experiência que a transformou em uma voz forte nas campanhas de conscientização sobre o câncer. Outrora conhecida como uma estrela de cinema ousada, ela se transformou discretamente em um símbolo de resiliência e força materna, conquistando ainda mais o respeito do público. Em 2025, aos 83 anos, Rita Tushingham ainda demonstrava uma vitalidade notável, continuando a participar de projetos como The Responder, de 2022. Ela mora em Londres, dedica seu tempo à família e a causas sociais, e continua sendo reconhecida como um ícone do cinema da nova onda britânica. Com uma carreira que abrange mais de 6 décadas, estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 3 milhões de dólares, modesto em comparação com seu nome, mas que reflete uma vida de arte duradoura e marcas inesquecíveis na história do cinema. Tarek Sharif, também conhecido como Sasha Tarek Sharif, nasceu em março de 1957 no Egito, sendo o único filho do lendário casal Omar Sharif e Fatem Hamama. Em 1965, quando tinha cerca de 10 anos, fez sua primeira aparição nas telas no épico Doutor Zhivago, interpretando Sasha, filho de Yuri e Tanya. Embora seu papel fosse pequeno e coadjuvante, sua presença intrigou o público, pois ele representava uma sombra real da família em um filme tão histórico. Ao contrário de seu pai, mundialmente famoso, Tarek Sharif não seguiu carreira nas artes. A pressão de carregar o nome Sharif o levou a se afastar, desaparecendo das telas após apenas alguns filmes, incluindo Avalanche, de 1969, Ji-A-Ne, de 2001. Crescer sob a sombra opressiva do pai tornou-se um fardo psicológico, levando-o a escolher uma vida tranquila, longe dos holofotes. Sua vida adulta foi marcada por tensões familiares. O casamento de seus pais desmoronou quando ele ainda era jovem, deixando cicatrizes emocionais que perduraram. O próprio Tarek evitava a publicidade, vivendo de forma reservada, enquanto seu filho, Omar Sharif Jr., levou o legado cinematográfico da família para o mundo. As constantes comparações com seu pai apenas aprofundaram seu isolamento, afastando-o ainda mais da fama e do escrutínio público. Em 2025, Tarek Sharif terá 70 anos. Ele ainda está vivo,
levando uma vida tranquila, bem longe dos holofotes de Hollywood. Embora nunca tenha construído uma carreira artística brilhante, ele é lembrado como o guardião da memória de uma lendária família do cinema. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de US$ 1 milhão, proveniente principalmente de sua breve carreira na infância e da herança familiar. Para Tarek, a paz e a privacidade se tornaram seus tesouros mais valiosos após uma infância passada sob os holofotes. Mais de meio século após o lançamento de Dr. Zhivago, os rostos que outrora brilharam com tanta intensidade agora permanecem apenas na memória e no legado cinematográfico. Mas a questão permanece: por que o destino foi tão cruel com eles, transformando o brilhantismo em tragédia? Você ainda se lembra de algum momento do filme que tocou seu coração? Compartilhe conosco. E não se esqueça de curtir e se inscrever para que possamos continuar essa jornada emocionante pelas memórias atemporais do cinema.